Crise de 1929. Superprodução? Só isso? De verdade. O capitalismo industrial num estágio, né, mundial, pós Primeira Guerra Mundial, e a única coisa que você consegue pensar é superprodução? É óbvio que essa não é a única das causas. Então vamos entender o que mais está por trás dessa grande crise do capitalismo liberal. E pensar, né, não é à toa, não é insignificante o fato da gente estar ali pós Primeira Guerra Mundial. Pensa rápido. Produzir mais do que você vende, mais do que você já tem de mercado consumidor. Para quê? Ah, muitas coisas, professora. Para poder baixar o preço, para poder vencer a concorrência. Legal, bacana. Mas e daí? Será que só isso te sustenta? Ah, não, daí a gente estimula as pessoas a comprarem mais. Para que ter um se você pode ter 10? Concordo, então você vai aumentando o seu mercado consumidor, criando neles esse desejo. Adorei! E onde é que isso vai dar? Ué, aonde deu, a história está aí para provar, vai dar na crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Só que não foi só uma simples superprodução. É muito mais do que isso, né, minha gente? Vamos parar para pensar. A gente está ali 10 anos após a Primeira Guerra Mundial. Sim, 10 anos. Porque se é em 29, a guerra... Ah, não, professora, a guerra ela acabou em 18, no dia 11 de novembro, é verdade, o armistício. Mas os tratados de paz, eles foram todos assinados em 1919. 10 anos após a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos, eles estavam literalmente a todo vapor. A indústria deles, gente, cresceu mais de 70%. Para vocês terem uma ideia, em uma década, os Estados Unidos eles tinham 7 milhões de automóveis. Vão passar dos 20 milhões em uma década. E tudo isso vai colapsar, um castelo de cartas que vai cair. Por quê? Porque, lógico, né, esse supercrescimento industrial, ele estava atrelado a um mercado europeu quebrado ali depois da Primeira Guerra Mundial e que os Estados Unidos tinham capacidade de abastecer. Ótimo! Só que esses mercados europeus pós Primeira Guerra Mundial, depois eles vão se reestruturando, eles vão se reconstituindo. E daí? As indústrias norte-americanas, elas vão parar de produzir, elas vão baixar a produção e baixar a bola e ficar feliz só com o mercado consumidor interno deles? Não, começa aí a era do consumismo. Começa aquela ideia, né, de para que ter um se você pode ter 10? Ah, tá, lembrei, professora, tinha aquela propaganda American Way of Life, que era aquela vida de consumo, de conforto, aonde tinha carro, casa, eletrodomésticos, tudo ao mesmo tempo. Legal. Só que como que as pessoas elas compravam isso? Será que o aumento da produção deixou tão barato que todo mundo podia comprar? Olha, não vou dizer que algumas coisas não. Por exemplo, rádio. 80% das casas dos Estados Unidos passaram a ter rádio, logicamente, depois desse crescimento industrial pós-Primeira Guerra Mundial. Mas você tinha as pessoas se endividando. Quase que, enfim, 90% do que as pessoas tinham era comprado no crédito, era comprado parcelado. Não era porque as empresas norte-americanas elas estavam enriquecendo que necessariamente também se estava aquecendo o mercado interno. Os salários estavam aumentando ou coisa parecida. Não, minha gente, era tudo no crédito, a galera se endividava. Esses 10 anos que vai ter, de 1919 até 1929, que vai ser essa euforia, essa histeria, essa crença louca no capitalismo liberal como sendo a melhor coisa do mundo, que naquele momento, até que parecia, a gente vai chamar de Roaring Twenties, ou Loucos Anos 20, aonde vai ter as meninas dançando Charleston, aonde as vestimentas começam a mudar
a saia sobe um pouquinho para o joelho, não tem mais aquele corset, aquela coisa apertada na cintura, o cabelo é mais curtinho, o chapéu é pequenininho. Bom, e toda essa loucura vai colapsar lá no dia 24 de outubro, a chamada Quinta-feira Negra. Mas não deu sinais, professora? Não estava mostrando antes que ia quebrar? Lógico que estava. E o presidente? O presidente não fazia nada? Gente, acabei de falar, era a época do capitalismo liberal. Então você, né, essas ideias que vinham lá do Adam Smith, lembra do Adam Smith? O escocês lá do iluminismo, do laissez-faire, laissez-passer. Pois é ali que, né, aqui que vai começar a dar problema. O Herbert Hoover, ele até tomou algumas providências, mas não era forte a intervenção do governo na economia. E quando a coisa quebra, daí o bicho pega. Tanto que vai ter até mesmo, gente, favela no Central Park, que daí vão ser chamadas essas ocupações, assim, das pessoas que perderam tudo, porque até a casa estava parcelada, vão ser chamadas de Hoovervilles, por causa desse presidente. E daí, quem poderá nos salvar? Bom, já tinha um outro economista que já estava dando sinais ali de que essa coisa de deixar fluir, de deixar acontecer sem muito controle, não era bem o que deveria funcionar para sempre. O nome dele era John Maynard Keynes. Mega importante essa informação. É ele que vai falar do keynesianismo. E o cara que vai aplicar as ideias vai ser o presidente dos Estados Unidos, que vai vencer as eleições em 1932. Um cara chamado Franklin Delano Roosevelt. Um cara que vai ser reeleito presidente 4 vezes, 4 mandatos consecutivos. Eu acho que só não foi mais um porque morreu. E esse cara, gente, ele já de início ali, ele vai aplicar uma série de medidas de intervenção na economia norte-americana chamada New Deal. Então, o novo acordo. Esse New Deal vai estabelecer a participação mais ativa, né, do governo na economia e, ao mesmo tempo, vai regulamentar ali algumas condições de trabalho especiais, algumas obras públicas vão ser feitas, algum investimento para poder reerguer algumas empresas, como, por exemplo, a General Motors. E esse reerguimento da economia vai ser uma coisa impressionante. Charges da época mostram como que estava o tio Sam, o símbolo dos Estados Unidos no começo, estava lá batidinho, coitado, e esperando que todas aquelas intervenções do New Deal dessem logo, né, algum tipo de retorno. E daí, no final do ano, o tio Sam já mais revigorado, porque sim, deu certo. É aqui que começa o welfare state, o estado de bem-estar social. Então, o Estado garantindo o bem-estar da sociedade, que significa o quê, né? Ele vai regular e, ao mesmo tempo, ele vai escolher, cada estado escolhe o seu, né? O que ele vai contribuir. Se ele vai cuidar da educação, se ele vai cuidar da saúde, se ele vai cuidar, enfim, do transporte, mas ele não pode deixar a economia rolando solta sem nenhum tipo de intervenção, certo? Então, a crise de 29 é mais do que superprodução, é uma fase de estímulo ao consumismo, é um crédito desenfreado, é uma especulação financeira gigantesca e era aquela crença no capitalismo liberal como se ele fosse inatingível. E um detalhe bem importante, gente, o tal do American Way of Life, que ficavam lá, né, ovacionando as vantagens do capitalismo e tudo mais, era na verdade um modo meio velado de falar mal sem falar mal. Então, exaltar o capitalismo era a mesma coisa que falar mal do comunismo. Porque se eu estou em 1929, ou seja, na verdade, 1919, quando acaba a guerra, né? Você já teve a Revolução Russa, mas em 29 você já tem, inclusive, a União Soviética. Então, era uma forma de fazer uma super propaganda positiva do capitalismo e não deixar o tal perigo vermelho tomar conta. Maravilha? Espero que tenham curtido essa conversa rápida aqui sobre a crise de 29. Qualquer coisa me escreve, dá um like aí por gentileza. Beijo, tchau, fui!